5 dicas para você conseguir emagrecer de forma saudável e definitiva. Vamos lá, eu sou a Rafaela Silvério, sou nutricionista e vou te dar essas dicas pontuais aí para você ter um objetivo de emagrecer. Primeira dica que você precisa aplicar aí na sua rotina, se você tem esse objetivo de emagrecer, é a organização, planejamento. Então, muitas vezes, o que atrapalha as pessoas nessa estratégia de emagrecimento é a falta de organização. Então, muitas vezes, a gente, na correria do dia a dia, acaba consumindo alguns alimentos. Então, tem um bolo no trabalho, vou comer uma balinha, vou comer um chocolate, alguém oferece chocolate. Então, às vezes, a gente vai beliscando alguns alimentos ou até escolhendo alguns alimentos por conta da praticidade, da correria do dia a dia. E se você faz uma organização, isso vai te auxiliar bastante. Então, por exemplo, se você já planejou os seus lanchinhos intermediários, porque os lanchinhos, eles são os desafios para muitas pessoas, né, que têm esse objetivo de emagrecimento. E às vezes, se a pessoa não se planeja e ela vai para um trabalho, por exemplo, ela não planejou o lanche, ela sente fome, ela pode acabar indo numa lanchonete comprando uma coxinha, por exemplo, né? Porque faltou esse planejamento. Então, essa organização, ela é importante de você já planejar. Bom, eu vou levar isso daqui pro meu lanche da manhã, esse aqui pro meu lanche da tarde. No almoço, eu vou escolher tal alimento, eu vou preferir montar meu prato assim. Então, organização e planejamento é muito importante para você saber lidar em momentos imprevistos que vão acontecer e acontecem na vida de qualquer pessoa, certo? E é óbvio que um profissional nutricionista, ele vai com certeza te auxiliar nesse planejamento, nessa organização, quais são as opções que você consegue levar aí para o seu dia a dia. Segunda dica é sobre o consumo de alimentos que contêm mais proteína. Então, proteína é um nutriente interessante, principalmente quando a gente visa esse objetivo de emagrecimento. Por quê? Proteína, ela tem um tempo de digestão um pouquinho mais demorado, o que faz com que os alimentos fiquem até mais tempo no nosso estômago, então promovam mais saciedade. Então, se a gente come, por exemplo, algum alimento que tenha mais proteína, exemplos, a gente tem, por exemplo, frango, carnes, no geral, proteínas de origem animal são mais comuns, mas enfim, a gente tem proteínas vegetais também. Então, por exemplo, grão de bico tem uma quantidade interessante, soja. Então, quando a gente consome esses alimentos que têm mais proteína, a gente consegue sentir mais saciedade em comparação a alguns outros alimentos que tenham menos proteína. Então, é interessante você pensar, principalmente nos momentos que você sente mais fome. Então, naqueles lanchinhos da tarde, se você quiser escolher por alimentos que tenham mais proteína, pode te auxiliar nesse ponto de emagrecimento, para você não sentir a fome muito rápido e querer comer, por exemplo, bolachinhas, biscoitos, para você eliminar essa vontade de beliscar, certo? Então, por exemplo, o iogurte acaba sendo interessante como lanchinho da tarde, é uma estratégia bastante aplicada, porque pode ter mais proteína, dependendo da opção que você escolhe, né? E tem gente hoje que prefere aqueles iogurtes proteicos, até mesmo com esse objetivo. E além disso, um outro ponto para você considerar essa questão de ingestão de proteína é para uma proteção da massa muscular. Então, algumas pessoas que estão em dieta para emagrecimento e restringe a alimentação precisam priorizar essa ingestão de proteína para não perder massa muscular. Um emagrecimento realmente estratégico, importante, de qualidade, que perde mais gordura e não perde a massa muscular, certo? Então, é sempre importante a gente manter a nossa massa muscular, e a ingestão de alimentos com proteína vai te auxiliar nessa manutenção da massa muscular. Terceira dica é você preferir sempre alimentos naturais, alimentos in natura. Então, vegetais, frutas são sempre importantes, porque além de te fornecer vários nutrientes, micronutrientes, que são muito importantes para o seu emagrecimento e, enfim, para diversas funções do nosso corpo, esses vegetais muitas vezes têm bastante fibras. E as fibras vão auxiliar em vários pontos, então no funcionamento do intestino e até mesmo nesse ponto de saciedade. As fibras, elas também demoram um pouco mais para serem digeridas, então elas vão te fornecer mais saciedade. Você vai sentir fome lá para frente depois de algumas horas que você se alimentou. Então, acaba que te ajuda também. Então, sempre prefira alimentos naturais. Não é verdade que os alimentos fitness, né, que as pessoas falam bastante, que aquele alimento diet e light, eles são os melhores. Muitas vezes não. Então, você pode ver assim, a comparação de um creme de avelã
que é fitness, e um creme de avelã, o comum, aquele clássico lá que você sabe. Você acha que o fitness, ele vai te emagrecer ou ele vai deixar de te engordar? E às vezes a única coisa que muda é a forma de adoçar. Então no tradicional tem açúcar e no fitness tem adoçante. Mas tem a mesma quantidade de gordura, a mesma quantidade de alguns outros nutrientes, que a caloria fica a mesma coisa. E tem até alguns alimentos fitness que tem até mais calorias do que o tradicional. Então não é que o alimento diet, light, fitness, ele emagrece mais ou deixa de engordar, certo? Vale sempre ler o rótulo, a composição desse alimento. Mas, no geral, uma alimentação com alimentos de verdade acaba sendo mais interessante nessa estratégia de emagrecimento. Quarta dica importante é você praticar um exercício físico. É óbvio que nesse ponto é um profissional da educação física que vai te auxiliar para mostrar para você e te indicar qual que é o melhor exercício, a melhor forma de você fazer, o horário que você pode fazer. Mas, no geral, fazer exercício físico é muito importante para a saúde, para condicionamento e, além disso, para o emagrecimento. Então, quando a gente pensa em como que eu posso gastar mais calorias, o que vai, então, auxiliar nesse emagrecimento frente à sua ingestão alimentar e frente ao seu estilo de vida, certo? Mas é algo que vai te auxiliar, vale a pena você se organizar para praticar um exercício físico também. E a quinta dica e mais importante para o emagrecimento é o déficit calórico. Provavelmente você já se questionou qual é a melhor dieta para emagrecer. Será que é jejum intermitente? Será que é dieta cetogênica? Será que é low carb? Enfim, a gente tem diversas dietas que são faladas aí para emagrecimento, mas na verdade o que há de comum nessas dietas é o déficit calórico. Então é quando você ingere menos calorias do que o seu corpo está gastando. Então, por exemplo, só por existir durante um dia você está gastando um X número de calorias. Então, por exemplo, você gasta 2.000 calorias. Se você quer emagrecer, você vai consumir um pouco menos do que você está gastando para você ter esse déficit calórico e então o seu organismo utilizar de outras fontes de energia do seu corpo para então sobreviver, né, para lidar com demandas aí energéticas que o seu corpo está utilizando. Então, para você falar, para você andar, para você respirar, você precisa de calorias, de energias. Então, o seu corpo ele vai escolher a fonte, né, de onde vem essa energia alimentar ou enfim de estoques do seu organismo. Então, o déficit calórico, ele é a principal estratégia para o emagrecimento. Independente se é em uma dieta low carb, se é uma dieta cetogênica, ou jejum intermitente, para emagrecer é o déficit calórico que vai ser mais importante. Essas outras dietas têm outros pontos importantes. Então, se eu retiro carboidrato, eu vou emagrecer mais? Não necessariamente. Pode ser uma estratégia que um profissional nutricionista ele pode escolher, mas não é a única. Você pode consumir de diversos nutrientes de forma variada, mesmo em déficit calórico, e conseguir emagrecer, certo? Então são várias condutas, mas o que importa mesmo é esse déficit calórico e com certeza procure um profissional nutricionista para conseguir fazer esse déficit calórico de forma adequada, para que ele distribua de fato os nutrientes que você precisa dentro da sua rotina, dentro daquilo que você gosta de comer, porque a melhor dieta é aquela que você consegue fazer, não é aquela dieta que qualquer pessoa puxa da gaveta e te entrega e faz aí, mesmo se você não gosta, coma. Não é assim, você consegue comer o que você gosta e ainda assim conseguir emagrecer, tá bom? Então essas são as 5 dicas principais para você que quer emagrecer. Me conta aqui nos comentários qual que é a sua maior dificuldade nesse objetivo de emagrecimento que eu vou adorar te auxiliar. Um beijo e até a próxima!